Pessoal, ontem eu dei uma aula para vocês e falei sobre os 9 filos do reino Animalia, a principal característica de cada filo e um exemplo de cada filo. Quem não assistiu a aula de ontem, eu vou disponibilizar ela no GR8. Fica no meu canal do YouTube. Primeiro eu baixo no computador, salvo no YouTube, depois ponho o link no GR8. E vou disponibilizar também os slides da aula de ontem. A aula de ontem, onde eu apresentei os 9 filos com a principal característica e um exemplo clássico de cada, é uma aula muito importante. Então, se você não assistiu a aula de ontem, depois assista, porque ela é a introdução na zoologia e ela, então, assim, te ajuda a entender desde o início sobre os animais. No início do terceiro ciclo, eu falei sobre embriologia animal. Então, eu falei de celoma, de blastóporo e de folhetos embrionários. Aquela embriologia te prepara para entender a zoologia. Então, quem não assistiu alguma dessas aulas de folheto embrionário, celoma, blastóporo, assista. Desculpa. Porque eu vou, na zoologia, aí eu vou só citar as características. Aquilo que eu expliquei detalhadamente lá na embriologia, está lá explicado, então é muito importante para a sua zoologia, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre a aula de ontem, sobre alguma coisa de nota no GR8, qualquer coisa. Esse momento, esse encontro nosso é justamente para a gente tirar dúvida, conversar alguma coisa. Podem ficar à vontade, tá? Não? Se surgir alguma dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu vou começar a aula de conteúdo novo hoje. Vou falar de poríferos e se depois da aula alguém quiser conversar, perguntar alguma coisa, dizer alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Tá tudo, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem por aí? Sim? Vamos lá, pessoal. Pega então seu caderno. Hoje é dia 4 de setembro de 2020. Nós vamos ver poríferos. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela. E você vai, então, anotar aí no seu caderno. Pessoal, nós vamos estudar os 9 filos do reino Animalia. Vamos em ordem crescente de complexidade, do mais simples para o mais complexo. O mais simples são os poríferos, então acompanha aqui comigo, por favor. E anota algumas coisas aí. 4 de setembro de 2020, primeiro filo que nós vamos estudar, poríferos, também chamados de espongiários. Pessoal, os poríferos são animais tão simples, que eles até podem ser confundidos com matéria inanimada. Os poríferos são tão simples que nem parecem que eles têm vida, e muito menos que eles são animais, mas eles são. Como todo animal, o porífero é formado por células eucariontes, ele é pluricelular, ele é heterótrofo, ele é parado. A maioria dos animais se locomovem, vão atrás do seu alimento, se eles reagem ao meio, né, assim, visivelmente falando, mas o porífero não. O porífero é um animal fixo, sem locomoção, céssio, paradão, que fica filtrando água. Então, os poríferos, fero significa portador, pore, poro. Os poríferos são portadores de poros, são filtradores de água. Então, pessoas que fazem mergulho, se não forem especialistas, vão achar que o porífero é rocha, é coral, é alguma coisa inanimada, nem vai achar que é vivo, mas é vivo. É um animal que se reproduz, que respira, que excreta, que se alimenta. Um animal até muito importante, porque ele filtra águas, tanto água doce quanto água salgada. Então ele limpa, sabe, as águas naturalmente, ele é
Ele é um limpador natural, biológico das águas de oceanos e rios. Então, os poríferos também são chamados de espongiários. São animais aquáticos. Pode ser de água doce ou de água salgada, mas a maioria das espécies é de água salgada. Não possui tecidos bem definidos, muito menos órgão ou sistema. Então, nós vamos estudar as células que compõem os poríferos. Assim como nós, animais cordados, mamíferos que somos, nós temos sistema digestório, respiratório, excretor, sistema nervoso. O porífero não tem nada disso, gente. Não tem tecido, não tem órgão, não tem sistema. Mas ele é um ser que tem células especiais e que a gente vai ter que saber o nome dessas células e as funções dessas células. Então, o porífero, em alguns livros de biologia, você vai encontrar que ele não tem folheto embrionário. Em outros, você vai encontrar que ele teve 2 folhetos, mas esses folhetos não formaram tecidos. Então, todos os biólogos concordam que o porífero, quando é adulto, não tem tecido verdadeiro, mas a polêmica em relação aos folhetos embrionários, ela existe. Tem biólogo que diz, não, ele tem folheto, porque todo animal tem que ter, só que o folheto dele não forma tecido. Aí tem biólogo que diz, não, ele não tem tecido porque ele não teve folheto. Então, não se preocupe com esse impasse, tá? Os poríferos são assimétricos ou de simetria radial. Pessoal, assimetria é aquilo que você estudou lá na matemática, de você ter lados, faces semelhantes. Então, por exemplo, nós somos animais com simetria bilateral. Então, o nosso lado direito é bem semelhante ao nosso lado esquerdo. A maioria dos animais tem simetria bilateral, tendo então 2 lados que se complementam. O porífero não. Ou ele é disforme, totalmente assimétrico, ou ele tem uma simetria radial, quer dizer que tem mais de 2 planos de simetria. A organização do porífero, gente, é muito, muito, muito simples. Eles realizam uma digestão intracelular realizada por células especiais chamadas de coanócitos. Então, como eu disse, ele não tem sistema digestório, mas ele digere. Ele é animal, ele é um ser heterótrofo. Como é que ele se alimenta? Ele filtra água. Dessa água ele retira micro-organismos, ele retira substâncias nutritivas que estejam lá dispersas no lugar onde ele estiver. Então, as células especiais dos poríferos, que são células flageladas, que realizam a digestão intracelular do porífero, são os coanócitos. Eu destaquei coanócito e quero que você anote coanócito no seu caderno. A célula típica do porífero é chamada de coanócito. É uma célula flagelada que reveste toda a parte interna do porífero e é ela que captura aquilo que encosta no seu flagelo e realiza a digestão intracelular. Pessoal, nós temos digestão extracelular. O porífero tem digestão intracelular. No porífero, a digestão é lá no interior da célula. Em nós, a digestão acontece fora da célula. Então, você come, libera enzimas digestivas na boca, libera enzimas digestivas no estômago, libera enzimas digestivas no intestino. Essas enzimas é que vão quebrando, que vão digerindo as moléculas que você ingeriu, aí elas quebram. Aquilo que foi quebrado fora da célula, então, vai ser absorvido pelas microvelocidades do intestino e vai para o seu sangue. Então, isso é uma digestão extracelular. No porífero, não. A digestão é intracelular em células especiais chamadas de coanócitos. Anota aí, coanócitos. A respiração e a excreção do porífero não tem sistema, né, gente? Não tem órgão, não tem tecido, não tem órgão, não tem sistema. A respiração e a excreção ela é por difusão direta entre as próprias células do corpo e a água circulante que entra nesses canais do corpo. A maioria dos poríferos é marinha. Oi, Júlia. Tô te vendo, Júlia. A maioria dos poríferos
marinha, mas tem poríferos também em água doce, tá? Então, vamos lá a um porífero. Olha só, pessoal, o porífero. Porífero é um ser. O Bob Esponja, gente, ele é um representante de porífero. Só que ele, uma vez eu assisti um episódio do Bob Esponja, que ele se desidratava e ele virava aquela bucha amarela do supermercado. Então, assim, ele parecia uma bucha sintética. Mas no desenho e em questões de Enem, de vestibular, quando aparece o Bob Esponja, ele é citado como um animal, um ser vivo, que é do filo dos poríferos. Então, nós temos aí porque ele é quadrado, né? Não existe esponja marinha quadrada, mas como ele é quadrado, amarelo, ele lembra mais a esponja sintética. Pessoal, existem 3 tipos de esponjas que o homem conhece. Existe esponja sintética, que vem do petróleo. Estou vendo a Laura também. Oi, Laura. Existe esponja sintética, que é aquela que vem do petróleo amarelinho lá do supermercado. Existe esponja, a bucha vegetal, que é uma planta que produz um fruto que fica maduro e que a gente desidrata ele, tira a casca, tira as sementes, depois a gente fatia e amacia ele para lavar a louça, para tomar banho, para limpar as coisas da casa. E existe esponja animal. Então, tem esponja vegetal, esponja sintética e esponja animal. As 3 esponjas são absorventes. As 3 esponjas podem ser usadas para higiene pessoal. Então, existem esponjas de banho que vieram de pedaços de poríferos, que são vendidos em aeroportos, em lugares chiques aí, são caras, mas é possível você usar uma esponja de origem animal, assim como você usa uma esponja vegetal, existe esponja sintética, existe também esponja animal, que você vai tirar essa esponja lá do mar, ela vai morrer, vai limpar, igual você limpa a esponja vegetal, você vai ter que limpar a esponja animal para você poder usá-la. E ela é resistente, macia, absorvente, igual a esponja sintética e a esponja também vegetal. Na verdade, pessoal, essa esponja sintética amarelinha que a gente compra no supermercado, o modelo dela veio da esponja marinha. Então, vocês veem aí esse porífero parecendo um tubo, mas eu vou passar uns vídeos para vocês, vou colocar lá no GR8. Eu tenho uns vídeos que eu selecionei, onde mostra mergulhadores cortando com uma faca as esponjas. E aí dá para você entender a textura, a maciez dessa esponja. Eu vou colocar um vídeo também mostrando o caminho de circulação de água no porífero, que é o que a gente vai ver aqui agora. Olha só, qual que é o percurso de circulação de água no porífero? Não lê ainda não. Esse porífero, ele foi esquematizado, ele está cortado para a gente ver como que a água entra e a água sai de dentro dele. Então, está mostrando aí setinha azul, caminho da água. A água entra pelos poros, passa por essa cavidade interna chamada de átrio e sai por essa abertura superior chamada de ósculo. Vou voltar lá na outra imagem. Então, olha só. Ele é todo revestido por poros. Ele é portador de poros, ele é filtrador de água. A água passa por esses poros, passa por essa cavidade interna chamada de átrio. Átrio, pessoal, significa cavidade. O nosso coração tem 2 átrios e 2 ventrículos. Átrio, cavidade. Átrio no porífero também, cavidade do porífero. Essa abertura superior do porífero ela é chamada de ósculo. Ósculo, a Bíblia diz que Jesus foi traído com um ósculo santo. Tem algumas linguagens que diz isso. Ósculo significa um beijo respeitoso na face. Então ele é denunciado com um beijo. Judas dá um beijo respeitoso na sua face e denuncia que ele é o Cristo para ele ser crucificado e tal, não. Então o que é ósculo? Ósculo
é boca ou beijo. Aqui no porífero vai ser a abertura. Então, a água entra pelos poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. Eu salvei e vou colocar no GR8 para vocês um link de uma experiência, tá? Com uma musiquinha. Mergulhadores vão com uma seringa, com uma tinta colorida. É uma tinta fluorescente. E aí eles jogam a tinta na base do porífero. Se ele não fosse vivo, essa tinta iria passar por ele, iria contornar e iria continuar o caminho da água lá. Mas não, o porífero absorve essa tinta, passa pelo átrio e vai sair pelo ósculo. E aí até parece que está fumando, assim, como vai sendo aquela fumaça de tinta, vocês vão ver que parece até que o porífero, na verdade, ele está filtrando essa tinta. Então, com essa experiência, a gente comprova que o porífero está o tempo todo filtrando água. A água, como ela é totalmente transparente, só com a tinta dá para a gente ver o percurso de água dentro do porífero. Então, vamos voltar lá às estruturas do porífero. O porífero ele é revestido externamente, tá vendo essas células amarelas aí, chamadas de pinacócitos. Seria como se fosse a pele do porífero. Então, você tem uma pele que te reveste, te protege do meio externo. O porífero tem os pinacócitos, células achatadas que revestem externamente o corpo do porífero. Abaixo desses pinacócitos existe uma gelatina chamada de mesênquima. Seria como se fossem os nossos músculos ou o nosso sistema circulatório. E aí, nessa parte abaixo dos pinacócitos que tem o mesênquima, a gente vai ter espículas, que seria como se fossem ossos primitivos, assim, seria a estrutura que sustenta esse porífero. Tem também os amebócitos, que são células que se comportam como amebas. Gente, eu estou gravando essa aula, né? Tô. Então, tem os amebócitos, que funcionam como amebas. As amebas são protozoários que não possuem uma forma definida e se locomovem por meio de pseudópodes. Então, os amebócitos parecem muito amebas, por isso são chamadas de amebócitos. Então, seriam célula em forma de ameba. Esses amebócitos caminham para lá e para lá e para cá pelo mesênquima do porífero, distribuindo nutrientes. Na parte interna do porífero tem umas células flageladas, tá vendo a célulazinha aí? Que tem um flagelozinho. Esses são os famosos coanócitos, que são as células que capturam, realizam a digestão intracelular e aí o amebócito distribui para todo o corpo do porífero os nutrientes. Então, o que eu preciso que você saiba? Que o porífero tem poros pelo corpo. Por esses poros ele filtra a água. A água não entra água pura, né? Água destilada. Ela entra água com nutrientes, com micro-organismos, com células, com diversas substâncias. Essa água entra pelos poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. Esse é o percurso de água circulante dentro do porífero. Espera aí só um pouquinho, pessoal. Ok? Preciso do caderno. Tá tudo lá. Aí, a gente tem os coanócitos na parte interna. Esses coanócitos, então, eles capturam tudo que encosta no seu flagelo, realiza a digestão. Realizou a digestão, aquilo que não serve é excretado por essa água circulante. Aquilo que serve, o amebócito pega por difusão e distribui para todo o corpo do porífero. Então, essa é a vida do porífero, é ficar filtrando água, digerindo o que captura. Quem digere é o coanócito. Gente, é muito importante anotar aí. Porífero coanócito. Coanócito é a célula típica do porífero, responsável pela digestão exclusivamente intracelular. Aí, a gente então tem esse ser simples, que vai ter pinacócitos como células de revestimento, mesênquima, que é essa gelatina por onde circula os amebócitos, tem espícula que sustenta e tem os coanócitos na parte mais interna, realizando a digestão que é exclusivamente intracelular. Então, não tem tecido, não tem órgão, não tem sistema, é só isso que é a vidinha do porífero.
Existem esponjas vítreas e existem esponjas córneas. As esponjas vítreas, elas são quebradiças, parecendo um vidro. Então, elas não são macias, fofinhas, esponjosas. Elas possuem uma grande quantidade de espículas na mesênquima e isso faz com que elas sejam quebradiças. As esponjas córneas já são macias, fofinhas, parecendo a esponja do supermercado, parecendo a esponja vegetal. Então, quanto mais esponjina ela tiver e menos espícula, mais macia, fofinha e absorvente ela será. Então, temos esses dois tipos de esponjas. Eu vou mostrar depois um vídeo que eu vou colocar no GR8 das pessoas cortando uma esponja córnea, uma esponja macia, bem fofinha, e você vai ter essa noção que vai cortando e você vai ali tendo a noção da textura dessa esponja. A vítrea já não suportaria esse corte, ela teria que ser quebrada, porque ela é bem quebradiça, ela parece um vidro. Então, quanto mais espícula tem, mais vítrea ela é. Quanto mais esponjina ela tem e menos espícula, esponjina é uma malha de proteína, mais macia e absorvente ela será. Existem, então, 3 tipos de corpos que os poríferos podem ter. Temos o ascon, ou asconoide, o sícon, ou siconoide, e o leucon, ou leuconoide. Quando a gente vê aquelas esponjas lá no início, parecendo um tubo, aquele tipo lá... Desculpa, gente. Aquele tipo inicial é o ascon. Então, a água entra pelos poros, passa pelo átrio, sai pelo ósculo. E ele não tem, assim, canais de absorção ao longo da entrada. Então, o ascon, o asconoide, é o porífero mais simples que existe. Ele quase não absorve tanto quanto os outros. Ele é o mais simples, só vai ter coanócito na parte interna do átrio. Agora, olha aqui o sícon ou siconoide. Ele já tem uma camada de parede mais espessa e a água já vai entrando e já vai sendo filtrada, porque tem coanócitos no percurso até chegar no átrio. Então, o sícon ou siconoide tem uma melhor absorção que o ascon. E aí, eu quero que você veja que o leucon. O leucon é o melhor. O leucon tem uma parede bem grossa, bem espessa, e ele vai tendo vários percursos por onde essa água vai sendo filtrada e ela é bem aproveitada, a filtragem é melhor, o desenvolvimento dele é melhor e ele se desenvolve melhor. Então, nós temos 3 tipos de poríferos: ascon, sícon e leucon. Ascon é o que menos absorve, menos filtra, sícon mediano e o leucon é o melhor. Agora vamos falar da reprodução dos poríferos. Essa reprodução, pessoal, ela pode ser assexuada por brotamento ou pode ser sexuada. Então, a gente vai ter um animal que brota igual planta. Olha só que impressionante, um ser, né, de um reino de seres tão complexos, ele brota igual planta. Mas é animal, porque é heterótrofo, é pluricelular e é eucarionte. No brotamento, a gente tem então um brotinho, um conjunto de células vão se dividindo, forma um brotinho que é clone daquele porífero que deu origem a ele. Então, ele é clone dele, ele é geneticamente igual, ele tem as mesmas vulnerabilidades. Então, é uma reprodução assexuada por brotamento, aonde vai se gerar seres que são exatamente iguais. Por exemplo, quando você vê essa imagem desse porífero aí, esse tanto de porífero, tudo amarelinho, foi surgindo por brotamento. Eles têm as mesmas vulnerabilidades, as mesmas fragilidades, as mesmas características genéticas e eles se desenvolveram por brotamento. Mas o brotamento não é o único tipo de reprodução que um porífero pode ter. Além de brotar, reprodução assexuada por brotamento, o porífero também pode se reproduzir de forma sexuada. Presta atenção aqui comigo.
existem algumas épocas do ano em que os coanócitos formam gametas masculinos. Esses gametas masculinos, que são formados lá no coanócito, eles são liberados na água. Eles têm flagelo, eles nadam. Aí, muitos gametas masculinos vão morrer, vão se perder, vão ser comidinha de peixe. Mas alguns, por sorte, entrarão e serão filtrados por outros poríferos. Quando esse gameta masculino é filtrado por um outro porífero da mesma espécie, o coanócito captura ele, não digere ele. O coanócito captura ele e essa captura é um incentivo para que esse porífero produza um gameta feminino. Então, o estímulo para produzir um gameta feminino é capturar o gameta masculino. Então, liberou aquele tanto de gameta masculino na água. Esses gametas foram capturados por poríferos que não tinha gameta. Captura, não digere, produz gameta feminina, acontece a fecundação. Forma a célula ovozigoto, que vai se transformar numa larva ciliada, e essa larva nada. Então, tem filho de porífero que nada, só enquanto está no estágio larval. Aí essa larva vai crescendo, vai ficando pesada, afunda, se fixa e aí vai dar origem a um novo porífero. Então aqui é uma reprodução sexuada, aonde esse novo porífero vai vir da mistura de dois outros poríferos. Então aqui vai ter variabilidade genética, quanto mais longe ele afundar, melhor assim, porque ele vai disseminar as características dos seus pais, aonde ele afundar e ali formar uma nova colônia, uma nova colônia ali de poríferos naquele lugar. E pessoal, esse porífero, por exemplo, quando eu mostro essa imagem aqui, esse porífero que chegou aqui, ele pode ter vindo de uma reprodução sexuada e depois ele pode começar a se reproduzir de forma assexuada. Então, o mesmo porífero pode ter os dois tipos de reprodução de acordo com a necessidade. Então, se ele está lá num ambiente isolado, ele vai se reproduzir assexuadamente, principalmente. Ele pode até liberar gametas em alguma época do ano, mas não vai ter outro porífero para filtrar, para capturar, para reproduzir. Então, ele vai se reproduzindo. A mesma espécie pode ter os dois tipos de reprodução. E aí nós temos aqui também um outro exemplo de porífero. Essa abertura superior é o ósseo, a cavidade interna é o átrio, e ele tem poros aqui por todo o corpo, filtrando o tempo todo a água. E aí com isso a gente encerra poríferos, que foi o que eu planejei para a aula de hoje. E aí eu queria saber se alguém tem alguma pergunta sobre porífero, sobre esponja. Entenderam? Anotaram? Sim? Pode perguntar alguma coisa, tá? Se quiserem. Os poríferos, pessoal, então eles são filtradores de água, né? Eles estão limpando os oceanos, limpando os rios, eles estão filtrando essa água por meio principalmente dos coanócitos. Então, esses coanócitos têm flagelos que ficam lá na parte interna do porífero, fazendo essa circulação de água acontecer e capturando tudo que encosta nesse porífero para realizar, então, a digestão intracelular. É isso, é um animalzinho simples assim, que quase parece que não tem vida, mas tem muita vida. Alguma pergunta, alguma coisa? Entenderam? Sim? Eu vou tirar uma fotinha aqui, se alguém quiser, pra eu colocar lá no meu Instagram. E aí, se alguém quiser, na próxima aula eu vou gravar quinidários, tá? Oi, Alan! Quem quiser aparecer, fica à vontade, tá, gente? De acordo com a Juliana, eu tô vendo aqui. Eu vou fazer 2 filmagens, porque eu tô com 2 telas. E aí, Ih, gente, gracinha, eu tô com um filtro tão bonitinho. Acho que vocês vão gostar.
Gravei um, peraí, vou mudar a tela e vou gravar outro. Peraí. Vou gravar outro, peraí. 3 segundos. Pronto, ficou lindo, obrigada. Então, a próxima aula vai ser quinidários. Eu vou gravar a aula de quinidários e de plateumintos e vou colocar lá no GR8 na semana que vem para vocês, então, para a gente continuar, então, os 9 filos. Tá bom? Tá tudo certo? Então tá. Se tiver alguma dúvida, vai estudar sobre o assunto, teve alguma dúvida, anota no cantinho do caderno que a gente vai se encontrar, sem ser na próxima semana, na outra. E aí a gente tem a oportunidade de tirar essas dúvidas. Ok? Sim. Então tchau, gente. Tchau, professora. Boas aulas, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom final de semana para a senhora também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.